Olá, amados de Deus, queridos irmãos e também queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Uma boa tarde para você que nos assiste do Brasil, um excelente início de noite para você que nos assiste da Europa e de outros países também, um bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para essa transmissão ao vivo, graças a Deus, e tivemos aí com um problema na nossa página. Aliás, temos tido problemas tanto na nossa página como no perfil do Facebook. Por quê? Por que razão? Eu gostaria de esclarecer aos irmãos e também às irmãs, né? E aqueles que curtem a página do Facebook, aqueles que também curtem o perfil. O que acontece? A cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus não suporta a verdade. Então eles não suportam a verdade. Então o que eles fazem? Por exemplo, quando nós colocamos lá no YouTube algum vídeo, como nós colocamos, por exemplo, do Templo de Salomão, explicando que Deus não pediu templo nenhum para Davi, que aquilo saiu do coração de Davi, mostrando a tragédia que aconteceu no Templo de Salomão, mostrando também que quem estava lá na inauguração do templo foram políticos, porque o templo foi construído com vários acordos políticos. Aliás, a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, além de levar o povo ao sacrifício, né, tirar o dinheiro do povo para a ostentação dos bispos, para o desvio de finalidade, que em vez de fazer obra social com dinheiro, eles compram mansões, compram carros, compram empresas. A cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus também vive de dinheiro público, inclusive dinheiro de propina, vendendo partido, o PRB, como já o Marcos Pereira, o ministro Marcos Pereira, já foi citado na Lava Jato. Aliás, se o Ministério Público pegasse o Marcos Pereira, desse uma prensa no Marcos Pereira, ele ia entregar o Romualdo, né? Porque várias vezes a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus recebeu dinheiro de propina para vender o apoio. Você pode ver que quando chega as eleições, a igreja sempre apoia um governador, alguém para o Senado, alguém para prefeito, alguém para presidente. Em troca recebe dinheiro. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, todos esses lugares. Bom, então o que a cúpula da instituição faz? Eles têm departamentos de informática e eles recrutam pessoas, jovens, para ficar denunciando, né, a nossa página, para tirar a página do ar, assim como eles tiram do ar também esses vídeos que colocamos quando tem alguma imagem deles, tem algum áudio deles, porque nós
fazemos o contrário deles, né? Quando eles dizem para não assistirem os nossos vídeos, nós fazemos o contrário. Nós pegamos os vídeos deles e colocamos e refutamos as heresias e a hipocrisia deles. Então eles fazem isso. Por isso que às vezes nós temos problemas com o Facebook, porque aí as páginas são removidas, bloqueadas, ficamos impedidos de postar alguma coisa e assim. Mas nós não vamos desistir. Inclusive, tem aí vários fakes, várias páginas, perfis criados com a minha fotografia, com a fotografia da minha esposa. Então eles criam, inclusive tem um que criaram aí dizendo assim um texto, como se fosse eu que tivesse feito o texto, que diz assim, que eu fui processado pela IURD, pelas mentiras que eu falei, e perdi os processos, e peço desculpas, né? Então tá lá assim, como se fosse eu que tivesse dito isso. Mentira, mais uma mentira deles. As denúncias vão continuar, nós vamos continuar denunciando, porque a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus trabalha com a mentira. Eles não podem suportar, eles não suportam a verdade. Eles não suportam a verdade. Eu tenho aqui um relato que eu recebi de um obreiro. Ele botou assim, obreiro sincero, obreiro sincero. E eu queria dizer para você por que nós denunciamos e vamos continuar denunciando. Porque a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus deturpa a palavra de Deus. Eles deturpam a palavra de Deus. Eles pegam versículos isolados e esses versículos isolados eles utilizam para tirar o dinheiro do povo. Tudo é levado para a oferta. Tudo é para a oferta. Tudo. A pregação roda e termina no envelope. E eles já estão se preparando para a fogueira santa de Israel. E já vem aí a fogueira santa de novo. Já vem a fogueira santa de Israel de novo. Então, aonde as pessoas vão ter que dar o segundo boi. Eles vão falar sobre Gideão. Eles vão falar sobre Gideão e as pessoas vão ter que dar o segundo boi. E o segundo boi é o quê? É o que a pessoa tem guardado, é o carro, é a casa, é o salário, são as joias. Esse é o segundo boi. Totalmente contrário ao que está escrito na Bíblia. Então nós vamos continuar denunciando. Porque Jesus, eu vou ler o relato do obreiro sincero que ele fala aqui, mas eu queria ler para você na Bíblia o que está em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 18. Jesus ele sempre refutava os religiosos daquela época. Jesus ele refutava os religiosos. Porque os religiosos, eles levavam o povo ao erro. Eles levavam o povo ao erro. Então, no versículo 18 de Marcos, capítulo 12, versículo 18, diz assim: Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora,
havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, eles não acreditavam na ressurreição. Aqueles estavam tentando pegar Jesus, eles estavam tentando ver o que Jesus ia falar a respeito disso. Se iam pegar Jesus em alguma contradição. Então eles disseram, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual delas será ela a esposa? De qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Então os anjos não têm sexos. Então quando ressuscitar, não vai ter esse negócio de é marido ou é esposa. Não. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então, por não conhecer as Escrituras, ou talvez por conhecer, mas deturpá-la, os saduceus estavam querendo pegar Jesus. E Jesus, porque conhecia as Escrituras e até nos mandou examinar as Escrituras, disse, olha, vocês estão caindo num grande erro. E esse grande erro é porque vocês não conhecem as Escrituras. É porque vocês não conhecem a palavra de Deus. E muitos dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, muitos dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, e muitos também dentro de outras denominações, são usados porque não conhecem a palavra de Deus. Eles conhecem sim livros do bispo A, do bispo C, que pega lá versículos isolados e interpreta ao seu bel prazer para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Esse obreiro que me mandou esse relato, ele diz assim, várias e várias vezes observei deturpações na palavra, contradições e omissões. Então, por várias vezes, esse obreiro, ele observou deturpações na palavra de Deus feitas pelos pastores, bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, que eu já fui um dia. E eu estou falando porque eu já fiz parte disso. Eu já fiz parte disso. E omissões. Então, e às vezes quando o obreiro ele observa essas deturpações e essas omissões, ele não fala nada, por quê? Porque ele pensa que está tendo maus olhos. Ele pensa que está sendo rebelde. Ele pensa que tem que obedecer cegamente. Então, ele não vai lá, sabe, conferir na palavra de Deus, às vezes até confere, mas ele não tem aquela coragem, podemos assim dizer, não sei se é a palavra certa, mas ele não tem aquela disposição para dizer assim, não, isso está errado, eu não vou fazer isso. Eu não vou agir dessa forma, porque isso aí está contrário à palavra de Deus. Eles estão deturpando, eles estão omitindo a verdade.
Aí ele vai dar aqui alguns exemplos. Ele vai dar assim, primeiro, obreiros, evangelistas e jovens levam produto de limpeza, água mineral, suco de uva e pão para a Santa Ceia. Onde está o mantimento da casa do Senhor? Por que o povo devolve o dízimo e dá oferta? Sim ou não? Então já é uma contradição, porque a manutenção da igreja, né? Então a igreja tinha que comprar o papel higiênico, a igreja tinha que comprar o suco de uva, a igreja tinha que comprar o pão, a igreja tinha que comprar o material de limpeza, a igreja tinha que pagar para fazer as obras, as reformas. Tudo deveria sair dos dízimos e das ofertas, porque as pessoas dão para isso. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque o dinheiro tem que ir limpo. Ele tem que ir limpo para a sede. Né? Por quê? Porque o Bispo Macedo tem que colocar esse dinheiro na Record. Ele tem que colocar esse dinheiro na Record. Ele tem que colocar esse dinheiro na sua mansão, nos seus carros, na sua boa vida. Ele tem que colocar o dinheiro nisso. Então o dinheiro que as pessoas dão nas igrejas não é para o mantimento da igreja, é para o mantimento do Bispo Macedo. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Por isso que as campanhas são sucessivas. Veja, já teve a Fogueira Santa em dezembro, aí depois eles fizeram, me parece, uma campanha de Davi, depois veio campanha de justiça, e agora o dízimo, a prova com Deus, né? Pessoa fazer prova, e já estão preparando a Fogueira Santa. Então não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. É um poço sem fundo. As pessoas vão dando ali, dando. E tem campanha segunda, tem campanha terça, tem campanha sexta, e é assim. Segundo, ele diz aqui, Abraão, exemplo de fé. Então, na Universal, Abraão é um exemplo de fé que deu seu único filho como sacrifício de obediência. Devemos dar o nosso Isaac no altar. Então é o que os pastores falam, que o bispo fala. O que eles omitem? Omitem que Abraão não deu seu filho Isaac e que Deus queria provar o coração de Abraão, não o material de Abraão. Então eles omitem que Isaac não foi sacrificado. Então, Isaac não foi sacrificado. Isaac voltou para casa com Abraão. Abraão levou ele para casa. Então, que sacrifício é esse que a pessoa tem que dar o carro dela, mas o carro fica na igreja? Porque o Isaac é o carro, o Isaac é o dinheiro, o Isaac é a aliança, o Isaac é o fundo de garantia, o Isaac é tudo que a pessoa tem. É isso. Terceiro, ele vai falar, Ananias e Safira morreram porque prometeram algo para Deus e não deram. Deus está te pedindo, dê, ou você vai morrer espiritualmente falando. Primeiro, o que o povo dava naquela época e colocava aos pés dos apóstolos era dividido entre todos, de modo que ninguém ficava sem nada. Não faltava nada para ninguém. Eles davam, mas os apóstolos não usufruíam das coisas doadas. Eles repartiam. E outra, se prometer algo e não der, a pessoa morre? Que dizer do Bispo Macedo que prometeu dar a Record 100% para Jesus? Então, não é verdade? Porque no caso de Ananias e Safira, eles viviam em comunidade. Então, quando se dava, não era para que os apóstolos desfrutassem, é para que repartisse entre os irmãos. Não havia necessitado. Ou quando alguém tinha alguma necessidade, ia lá. Agora, vai na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, contribua lá anos e anos, e depois, num momento difícil na sua vida, vai lá e pede assim, pastor,
poderia me ajudar a pagar a conta de água, a conta de luz? Sabe o que eles vão dizer? Não, aqui só ajudamos espiritualmente. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que orar. Está faltando fé em você. Está faltando fé. É isso que eles vão falar. Exatamente isso. Bom, quarto, eles dizem assim, aliás, ainda fala que o bispo Macedo prometeu a Record 100% para Jesus. E aí? Não é. Não é. Quarto, se você não é dizimista, você não pode ser salvo. Se você não sacrifica materialmente, quer dizer que nem sua vida você deu. Logo, não pode ser salvo. Se você não participa das campanhas, é porque não está na fé, está doente. E também, por conta disso, não pode ser salvo. E o que Jesus disse não vale nada? Se creres e fores batizado, será salvo? Simples. Os fariseus da nova era que dificultam. Ou Jesus estava errado, ou está defasado. Porque eles associam dízimo à salvação, a campanha à salvação. Então eles associam. Quer dizer, a salvação não foi Cristo que conquistou. É a pessoa que conquista com 10% do que vem nas mãos dela. Esse é o pensamento do bispo Macedo. Você veja que ele sempre fala, está sempre falando do dízimo. Aliás, no livro dele fala 10 passos rumo à salvação, coisa assim. Ou à libertação. Vai lá e ele fala do dízimo e oferta. Então ele associa dízimos e ofertas à salvação. O que não tem nada a ver. Então, quinto, não se defenda nem se justifique. Deus julga a causa do justo. E por que a cúpula põe meio mundo na justiça? Por que se defendem nas entrelinhas em reuniões de obreiros e nas reuniões? Por acaso não há certeza de que são justos diante de Deus? Você pensa o quê? O bispo Macedo, ele manda processar. Ele manda processar. Mas vive falando que o justo não se justifica para os obreiros, para os membros. Há uma série de contradições. Há uma série de contradições, deturpações e omissões. Por isso nós denunciamos e vamos continuar denunciando. Sexto, não tenha malícia da liderança. São homens de Deus. Nem Davi se atreveu a perseguir e matar o ungido. Eles falam isso. Experiência própria. Um pastor veio resolver um assunto delicado comigo. Conversamos asperamente e ele várias vezes tentou me confundir e fazer com que confessasse algo que não havia feito. Depois descobri que ele gravou a conversa para uma possível confissão minha, sendo que ele sabia que não havia feito nada. Malícia com eles não. Com os de baixo, sim. Perseguir e matar o ungido, não. Mas o senhor Alfredo não foi ungido por eles mesmos, em nome de Deus? Por que taxam quem sai como demônios e caídos? Né? Por enquanto, são essas as perguntas das omissões e contradições. Há alguém que se habilite a responder? Observação. Como eu fiz e faço, leia a Bíblia. Acredite no que Deus diz, não no que os homens dizem. Ainda estou na Babilônia, mas como Daniel, não vou me corromper e farei de tudo para ajudar e salvar os que são de Deus.
obreiro sincero. Abraço o Bispo Alfredo, que Deus o abençoe, até que enfim alguém de coragem para abrir o peito, puxar a ponta e dar o grito de liberdade. Então é por isso e é por essas pessoas que nós vamos continuar denunciando. E você pode esperar que as denúncias elas vão ficar cada vez mais fortes. Mais fortes. E você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de denunciar. Não tenha medo. A verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer. Eu não entro na página deles para fazer nenhum comentário e tampouco mando pessoas irem nas páginas deles para denunciar. Agora, eles fazem isso com a nossa página. Eles fazem isso com os nossos vídeos. Eles fazem isso porque não suportam a verdade. Não suportam a verdade. O Bispo Macedo não suporta a verdade. Ele não trabalha com a verdade. Você pode ver, eles não interpretam a Bíblia como deve ser interpretada. Eles omitem o contexto. Eles deturpam, eles pegam versículos e interpretam da maneira deles para alcançar os objetivos deles. Os objetivos deles. São corruptos. São corruptos. Você veja que nem aqueles blogueiros ou aqueles youtubers que fazem denúncias aí contra políticos no Brasil sofrem tanta perseguição como nós que denunciamos a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você ver como eles são. Como eles são. Eles não aceitam serem confrontados. Eles não aceitam serem denunciados. Mas nós vamos continuar denunciando. Vamos falar muitas coisas ainda. Isso ainda está muito longe de acabar. Muito longe. Mas nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar. E em breve vamos ver realmente o que vai prevalecer. Se é a verdade ou se é a mentira. Se é a verdade ou a mentira. Então, eu gostaria de falar para todos aqueles que estão do lado da verdade, você que está do lado da verdade, e você que quer a verdade, leia a Bíblia e compare o que eles falam com o que está escrito, o contexto, e você vai ver o quanto eles deturpam a palavra de Deus, o quanto eles omitem. Eles omitem. Porque se eles falarem a verdade, se eles interpretarem a Bíblia como tem que ser interpretada, a máscara cai. E eles não têm, o Bispo Macedo não tem a humildade para chegar e dizer: eu errei, eu estou errado. Tudo isso que nós fizemos até hoje está errado. Eu quero mudar isso. Ele nunca vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. E Deus permite. E às vezes Deus até endurece o coração, como foi o caso de Faraó.
como foi o caso de Faraó. E se o bispo Macedo continuar com o coração deles duro do jeito que está, e continuar fazendo exatamente o que ele está fazendo, aí sim ele vai ver. Ele vai ver a mão de Deus agindo, como o Faraó também viu. Como o Faraó viu. Aliás, ele já tem vistos. Eles já têm vistos. Quantas coisas têm acontecido. Quantas coisas. O templo de Salomão, que foi construído em cima de propinas e acordos políticos, por causa de capricho do bispo Macedo e por causa de irresponsabilidade, estavam lá passando detector de metais no estacionamento e morreram lá 2 pessoas e outras tantas ficaram feridas. Meu irmão, minha irmã, a verdade, ela sempre vai prevalecer. Nós não temos recursos. O que nós temos é um simples telefone, celular, temos uma internet, não temos uma rede de televisão, não temos um exército de jovens que podemos manipular como eles fazem. Não temos dinheiro para pagar grandes advogados. Temos o doutor Ricardo Marins, que tem nos ajudado voluntariamente. É um grande advogado, mas tem nos ajudado voluntariamente. Não temos políticos. Não temos partido político. Mas temos a verdade. E vamos continuar com a verdade. Oremos uns pelos outros, porque as denúncias elas vão continuar. E vamos perseverar, meu irmão. Vamos perseverar, minha irmã. Às vezes a luta parece que é muito grande e parece que nós não vamos suportar. Mas vamos perseverar, vamos continuar. Porque muitos inocentes estão abrindo os olhos e muitos outros precisam da nossa ajuda, precisam conhecer o verdadeiro Evangelho. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Quero mandar um abraço aí para o irmão Jarbas, para a irmã Bruna Lessa, que diz: fui obreira e trabalhei na TV da igreja, vi muita coisa lá dentro. E é verdade. O dinheiro que as pessoas estão dando na igreja está indo tudo para Record, tudo para Record. Tanto Record Europa como no Brasil. Olha, a lavagem de dinheiro é muito grande. É muito grande. Espero que em breve vejamos, além do Marcos Pereira, vejamos bispos da Igreja Universal do Reino de Deus na Lava Jato. E já falei, se o Ministério Público brasileiro, se o Ministério Público Federal do Brasil quiser que eu vá lá e fale alguma coisa, esclareça alguma coisa, eu estou à disposição. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.